Então, nesse processo 508-32-58-29, continuidade do depoimento do senhor Márcio Adriano Anselmo, continuidade das perguntas do defensor do senhor Márcio Bonilho. Doutor Márcio, foi identificado o nome de qualquer pessoa do TC, Ricardo Pessoa, qualquer outro funcionário, diretor, gerente, enfim, relacionado a Alberto Youssef e a empresa Sanco Cider? Não me recordo. Qualquer conversação telefônica envolvendo Alberto Youssef, Márcio Bonilho, relacionada à pessoa de Ricardo Pessoa, ao TC ou consórcio TUC? Qualquer outra situação que... Não lembro. Mas você se recorda de situações, outras situações você se recordaria? Uma situação envolvendo um pagamento, uma propina, uma comissão, se tivesse uma coisa dessa? Já tem 1 ano que os monitoramentos terminaram, doutor. Não tem condições de me lembrar. Não me recordo especificamente de nada relacionado a TUC e o TC. Tá, sem mais. Os defensores, demais defensores, têm perguntas? Os que não estão sentados na mesa, têm indagações? Não? Então o juiz tem algumas questões complementares aqui. Doutor Márcio, o doutor cuidou da interceptação telefônica e telemática nesse processo? Era o principal delegado responsável? Sim, até março, abril. Na questão dessa interceptação do BlackBerry, o senhor mencionou que o senhor não tinha contato direto com a empresa canadense? Não. Era remetido a ordem judicial para Brasília e Brasília tinha um contato direto com a... O senhor enviava isso por e-mail? Sim. E o senhor recebia uma resposta por e-mail? Mas do pessoal de Brasília ou da empresa canadense? Geralmente eu recebia uma confirmação de recebimento de Brasília e depois, quando o monitoramento fosse implementado, a RIM encaminhava um e-mail falando que iniciou a interceptação dos PINs tais e tais a partir da data tal. E o senhor respondendo uma pergunta que lhe foi feita antes, o senhor mencionou, o senhor tem ainda esses e-mails Tenho. Dentro da sua caixa postal? Não sei se eu teria todos, mas certamente devo ter a maioria deles. Certo. Então, assim, já que as defesas fizeram requerimentos nesse sentido, eu vou pedir para o senhor imprimir o que o senhor localizar e o senhor promover a juntada, então. Certo? No processo. É só uma consideração, doutor, com relação ao BlackBerry, que tem 2 situações. Tem mensagens que foram interceptadas e tem mensagens que depois foram extraídas dos celulares apreendidos, principalmente do senhor Alberto Youssef e de alguns outros celulares que foram apreendidos, principalmente lá em 17 de março. Então tem mensagens que não foram interceptadas e sim extraídas dos celulares apreendidos. O senhor recebeu uma mensagem lá da BlackBerry informando então que tinha se implementado a medida e dizendo que o resultado estava disponível então para download, isso? Sim, é mais ou menos nesses termos. E o senhor ingressava no computador e fazia o download? Tem um programa e a partir desse programa você acessa com senha e você faz o download das mensagens. O que o senhor baixou desses downloads, o senhor juntou aos autos? Estão juntados, porque ele vem num formato, eu não sei exatamente, mas é um formato que não tinha como juntar no EPROC. Então acho que está em formato TXT ou RTF, alguma coisa nesse sentido. O que o senhor baixou, o senhor juntou no processo? Sim. Não ficou guardando nenhuma mensagem escondida? Não. O senhor tem ainda os arquivos originais que foram feitos o download nesse sistema da BlackBerry? Eu acredito que eles ficam salvos numa pasta. Acessando o sistema, você tem acesso a essas mensagens. Tá. Então, já que há uma insistência da defesa nesse ponto, também eu vou conceder ao senhor 10 dias para o senhor informar se o senhor tem esses arquivos e tendo para proceder a juntada. Não tendo, daí o senhor presta os esclarecimentos. Eu preciso ver com o setor de informática como transformar isso num formato exportável. Ou como... O senhor presta a informação. Certo. Se tiver ainda, aí providenciar por gentileza juntada. 10 dias é suficiente? Eu acredito que sim. Nesse período que o senhor fez essa interpretação do BlackBerry, que o senhor pediu, o senhor recebeu alguma reclamação de alguma autoridade estrangeira? Não. Alguma autoridade canadense entrou em contato com o senhor e disse não faça isso? Não. Alguém apresentou do Ministério das Relações Exteriores brasileiros alguma reclamação? Não, em momento algum. Até porque o monitoramento de BlackBerry já vem sendo feito há um bom tempo no Brasil.
Outras operações da Polícia Federal também foram feitas. O senhor tem conhecimento de interceptações de BlackBerry em outras operações da Polícia Federal? Tem várias. Por isso que eu tomei conhecimento de que era um canal que estava sendo utilizado. E o senhor tem conhecimento que alguma vez a Polícia Federal ou o Brasil recebeu alguma reclamação formal de alguém do Canadá, de alguma autoridade do Canadá, a respeito de interceptação de BlackBerry? Não. Para o senhor obter os dados cadastrais dos usuários dos aparelhos BlackBerry, qual que era o procedimento? Não sei se ficou exatamente claro. O senhor tinha que enviar uma mensagem que ele figurasse como interlocutor com a cópia do ofício judicial e eles respondiam isso depois, salvo engano. Mas o senhor enviava para quem? Para a empresa no Canadá ou para Brasília? Eu ia para Brasília repassava para RIM. E o senhor enviava isso por e-mail ou de alguma outra forma? Isso era por e-mail. O senhor tem ainda esses e-mails relativamente a esses dados cadastrais? Devo ter. Então, naquela solicitação que eu lhe fiz para juntar esses e-mails, eu peço também que o senhor faça um Eu levantamento. filtro todos os e-mails que eu troquei com Isso com não era RIM por sistema, então? Não. O sistema era único e exclusivamente para baixar os pacotes de texto, de conversa. Foi mencionado aqui do senhor André Vargas e desse Luiz Argolo. Eles foram interceptados durante a investigação policial? Não. A Polícia Federal não interceptava todos os interlocutores que apareciam nas comunicações, por exemplo, do senhor Alberto Youssef? Não. A Polícia Federal levantava os dados cadastrais de todos os interlocutores dos investigados, interceptados? Não, era absolutamente inviável. O senhor Alberto Youssef, a polícia não identificou todos os interlocutores durante a interceptação telemática e a interceptação telefônica? Não. É comum, o senhor que tem experiência como policial, quando se faz uma investigação policial de um determinado grupo criminoso, que se tenha, vamos dizer, um foco nos principais investigados e posteriormente se faça uma, vamos dizer, verificação do que mais apareceu durante a investigação, para os desdobramentos? Sim, era impossível na época, praticamente com 4 doleiros grandes, com movimentações financeiras gigantescas, cada doleiro atuando com modus operandi, era impossível você conseguir acompanhar todas as operações e identificar. Tem clientes que até hoje a gente não conseguiu sequer, mesmo doleiros que operavam com eles, que a gente não conseguiu identificar. No caso das interceptações telefônicas, também já foi algumas coisas perguntadas ao senhor, mas eu peço aqui, Vênia, para repetir eventual indagação, para ter uma, vamos dizer assim, uma lógica nessas questões. A polícia pede ao juiz a autorização, o juiz defere, emite um ofício autorizando a interceptação no período X. Como que isso é encaminhado para a operadora? É feito um ofício, simplesmente encaminhando a ordem judicial, informando qual é o canal telefônico do guardião para onde essas mensagens vão ser, essas ligações vão ser redirecionadas. Mas é feito um ofício da polícia encaminhando o ofício judicial? Meramente encaminhando o ofício judicial. É prática nas investigações policiais juntada desse ofício? Não. Até porque o ofício só encaminha a ordem judicial e indica o canal do guardião, que é um número telefônico, para onde são desviadas as ligações. E esses ofícios que foram expedidos nesse caso, o senhor tem conhecimento se eles estão arquivados em algum lugar? Isso foi guardado de alguma forma? Devem estar arquivados, até porque tem uma numeração de ofício e assim por diante. Quando existe vamos dizer, a ordem judicial autoriza lá que se identifique o dado cadastrais de eventuais interlocutores dos números que estão sendo interceptados. O senhor mencionou que, pelo que eu entendi, varia de cada operadora para cada operadora como obtém esses dados. Cada sistema tem uma interface ali de acesso, você acessa uma área restrita e, por exemplo, tem algumas operadoras que já disponibilizam direto, outras você tem que pedir. Então, normalmente não é necessário expedir um ofício. Se a decisão judicial já contemplar
esse acesso a dado cadastral, não. Nesse caso, por exemplo, em particular, o senhor se recorda se para obter os dados cadastrais normalmente o senhor expedia ofício ou o senhor obtinha isso pelo sistema? Não, salvo engano, a decisão judicial já dava acesso a dados cadastrais e era feito via sistema da operadora. E quando a polícia acessa esse sistema e levanta o dado cadastral, isso é produzido de algum documento ou a polícia simplesmente insere isso no relatório de interceptação? Ele geralmente é utilizado para, por exemplo, identificar o número do interlocutor do diálogo. Às vezes é lançado no Guardião, às vezes a informação nem relevante mas geralmente ele é usado para identificar. Às vezes, por exemplo, a herb para saber onde o alvo está localizado, se ele está falando... Mas daí se coloca no relatório de interceptação. Se a informação for relevante, por exemplo, para eu identificar onde o sujeito está, por exemplo, onde ele está, assim, a herb te dá um raio de localização, mas não com precisão também. Mas a questão é assim, acessando o sistema para identificar usuário de determinado terminal, o dado cadastral, isso produz um documento por escrito ou só vê na tela e segue a investigação? Depende da operadora. Por exemplo, eu lembro que a Nextel, por exemplo, já vai te dando automático os interlocutores, pelo número ali você já consegue ver qual que é o cadastro do interlocutor. Salvo engano, a TIM você tem que pedir o número. Tá. Então normalmente não é por ofício isso? Não, é feito pelo sistema vigia. E fica algum registro com a polícia desses acessos que foram feitos para obtenção desses dados cadastrais? Cara, essas senhas geralmente expiram depois de um certo tempo. Eu não costumo acessar. Mas não fica então, para ser claro, não fica com a polícia essa obtenção desses dados? Ou fica algum registro? Se eu pedir hoje, por exemplo, para a polícia, para o senhor verificar todos os acessos que tiveram para obter esses dados cadastrais durante a investigação, a polícia tem esse dado em mãos? Eu não sei se eu conseguiria acessar o sistema da operadora ainda. Teria que acessar o sistema da operadora. Teria que talvez reativar a senha. Uhum. Tecnicamente, não sei. Algumas perguntas ainda adicionais. Das diligências de busca e apreensão que o senhor pessoalmente participou, o senhor pessoalmente participou de alguma? Foi até algum local? Não, eu fiquei geralmente na coordenação aqui, prestando apoio à distância. O senhor não foi até o escritório do senhor Roberto Youssef, por exemplo? Não, eu fiquei aqui. O senhor mencionou dessas pessoas do escritório do senhor Roberto Youssef que estariam encarregadas de fazer entregas de valores. Quem seriam mesmo? A Darico, o Rafael Ângulo, o Jaime, salvo engano, não me recordo, não sei se talvez algum depoimento mencione um ou outro, mas esses três principalmente. O senhor sabe me dizer alguma distinção de função entre eles? Os três faziam entregas, mas por que um fazia X entrega, o outro fazia outra entrega? Não sei, chegou a ser sei. levantado isso? Assim, é especulação, mas assim, pelo menos o que é possível afirmar é que Rafael e a Darico tinham uma estrutura fixa na sede da GFD, tinham mesa e assim por diante. O Jaime ia esporadicamente, pelo menos de concreto. Mas não sei se tinha alguma divisão entre eles de tarefas ali, de quem faria o quê. E pela investigação foi verificado se eles eram subordinados, o senhor Roberto Youssef, ou eles eram subordinados, sei lá, dos beneficiários que recebiam dinheiro? Eu acredito que eles fossem subordinados ao senhor Roberto Youssef. Salvo engano, o próprio Jaime reconhece isso em depoimento. O Adarico não me recordo, mas o Adarico também acho que ele menciona que ele era funcionário e recebia ordens de Roberto Youssef. Sobre essa, voltando ali à interceptação telemática e a interceptação telefônica, esse processo aqui, basicamente, envolve fatos envolvendo a Camargo Correia e a UTC. O senhor se recorda se foram interceptados esses dirigentes da Camargo Correia
ou do senhor Ricardo Pessoa, ou da UTC, o Ricardo Pessoa, seriam o Dalton, Avancini, Auler, Eduardo Leite e o Ricardo Pessoa. Não me recordo. Se eles foram diretamente interceptados? Não, diretamente não foram. O senhor se recorda se foram interceptadas mensagens de BlackBerry trocadas entre o senhor Alberto Youssef e algum deles? Eu acho que não tenho certeza, mas eu acredito que não. Há uma referência a algumas mensagens, salvo engano, em troca com o senhor Ricardo Pessoa. O senhor não se recorda? Não. Podem ser mensagens extraídas de algum aparelho celular do senhor Alberto Youssef. Mas eu não me recordo. Basicamente era isso, então. Então eu declaro encerrado aqui o depoimento do senhor Marchanson.